Vamos lá então, esse é o projeto Mais Uma Questão, segundo episódio, segundo programa do projeto Mais Uma Questão. Você já pegou a sua Bíblia? Você precisa pegar a sua Bíblia, porque hoje nós temos poucas imagens na tela, é mais Bíblia e Bíblia e Bíblia, e nós vamos estudar juntos este texto, esta pergunta, esta dúvida. Tá bom? Vamos lá então? Pode comer, está liberado. Quando Deus autorizou Pedro a comer de tudo. É isso mesmo? Vamos estudar esse texto e vamos tirar as nossas dúvidas. Atos capítulo 10, do verso 13 até o verso 15. Deixa a Bíblia aberta aí do seu lado, ou se você está olhando no celular, deixa ela aí já acessada, não sei como é que chama aí, já acha o texto que você vai seguir, tá bom? Para nós lermos juntos e irmos acompanhando todos os detalhes dessa história, desse acontecimento, dessa questão que nós vamos responder. Atos 10, do verso 13 ao verso 15, ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta, Pedro, mata e come. Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não, presta atenção, não consideres imundo aquilo que Deus purificou. Por isso você, quando vai falar que essa ou aquela carne é imunda, esse ou aquele alimento é imundo, pare de falar essas bobagens, porque nós não poderemos, não devemos, não temos o direito de considerar como imundo aquilo que foi purificado por Deus. E agora? Como é que nós vamos fazer? Nós temos um estudo da série Palavra Viva, que fala sobre o corpo, o templo do Espírito Santo, e lá nós explicamos e colocamos os alimentos impuros, conforme o livro de Levíticos, capítulo 11. E ali foi apresentado, e agora? Está tudo errado aquilo ali. Porque afinal de contas, Atos capítulo 10, no verso 15, a Bíblia é bem clara ao dizer: você não pode considerar imundo aquilo que Deus considerou limpo. Tem traduções da Bíblia que diz isso: não considere imundo o que Deus considerou ou transformou em limpo. Outras diz aquela que Deus purificou. Mais uma vez eu tenho que dizer isso para você. O modo que eu começo o estudo, eu estou tentando induzir você a acreditar em algo que não é verdade. Eu vou voltar o texto e você vai ver que ele está marcado ali uma frase. Isso é uma técnica, porque quando você vai ler, você vai direto na marcação. Não consideres imundo o que Deus purificou. E isso fica marcado na sua mente. Então, se eu ficar em cima dessa frase e trabalhar nessa frase, não ler o contexto, e vocês lembram, nós falamos já do contexto, como deve ser feito. Você vai ler o texto, ler o contexto do capítulo, ler o contexto do livro, ler o contexto de toda a Bíblia para você chegar a uma conclusão, porque a Bíblia não entra em desacordo, a Bíblia não diz uma coisa aqui e outra ali, a verdade ela é única. Deus não muda, isso está em Malaquias. O Senhor não muda, hoje Ele acha uma coisa, amanhã. Então em Gênesis Deus acha isso, e no Salmo Deus acha aquilo, e no Apocalipse Deus acha aquilo outro. Não é assim. Há uma sequência, há uma unicidade, uma unidade na palavra de Deus. Então nós não podemos simplesmente pegar um texto e isolá-lo. Mas usa-se essa técnica, por isso que nós aconselhamos você, cuidado com aquilo que você ouve e cuidado do jeito que você lê. Porque se você isolar um texto, lembra lá o Salmo, vai voltar no Salmo só para lembrar. Lembra do Salmo, lá está escrito, não há Deus, Deus não existe. Mas quando você pega o contexto, o contexto dessa frase, a frase é: o insensato diz no coração, Deus não existe. A Bíblia não ensina isso. É importante você ter muito cuidado com o que você ouve. Nessa época de pandemia, nós estamos com muito acesso à internet, isso é bom.
e você pode assistir muitos sermões, muitos cultos, muitas lives, você pode acompanhar grandes pregadores, isso é uma bênção. Agora saiba o que você está ouvindo, preste muita atenção, compare com a palavra de Deus e veja quando você está lendo se realmente está em acordo com a palavra de Deus. Então vamos lá, texto, contexto do capítulo, contexto do livro, contexto de toda a Bíblia, nós não podemos nos esquecer, tá? A impressão que se dá é que Atos 10, a alimentação de alimentos impuros está liberada. Então vamos lá, isso aqui é o texto inicial, só que eu quero pegar a Bíblia com você, e agora eu vou deixar o texto sem a marcação agora, e nós vamos para a Bíblia, tá bom? Você vai acompanhar aí na sua Bíblia o que eu vou ler aqui, eu vou voltar para a tela grande e nós vamos conversando. Posso ler? A leitura hoje é um pouco grande, então tenha paciência. Nós vamos parando e vamos comentando. Atos capítulo 10, verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso, temente a Deus, toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Esse homem observou claramente, presta atenção, ele observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, ele teve uma visão, esse homem ele não é judeu, esse homem ele é romano, ele é comandante de uma corte é parte de uma legião era 7.000 soldados dividido em cortes, as cortes divididas em centúrias, esse homem era um homem poderoso, temente a Deus, dava esmola, orava, esse homem teve uma visão, na visão um anjo aparece a ele, um anjo de Deus se aproxima dele e diz o seguinte, verso 4, Cornélio, aí ele fixa os olhos e com medo ele pergunta, que é, Senhor? O anjo diz, as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Envia agora mensageiros a Jope, uma outra cidade, ele está em Cesareia, manda mensageiros a Jope, manda chamar Simão, sobrenome Pedro, ele está hospedado com Simão curtidor, trabalha com couro, curtir couro, cuja residência é à beira-mar. Você percebe que o anjo detalha. Vamos relembrar aqui, vamos fixar. O homem é poderoso, mas é temente a Deus, ele dá esmola, ele ora. Não é isso. Então se eu der esmola e fizer oração, não. A primeira coisa, ele é temente a Deus, ele obedece a Deus. E agora ele está um dia em oração e ele tem uma visão. E na visão um anjo diz, Cornélio, ele olha e diz, o que foi? O que é, Senhor? E ele diz, manda agora mensageiro a Jope, procura Simão Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, e o Simão curtidor mora à beira-mar. Vamos continuar? Verso 7. Logo que se retirou o anjo que falava, ele chamou 2 dos domésticos, 2 servos, 2 empregados, um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e havendo contado tudo, mandou para Jope. Essa é a primeira cena da história. Então você vai ver nesse capítulo da Bíblia algumas cenas. Então a primeira cena, você entendeu? Ficou claro para você? Não teve enganação? Eu não tentei te enrolar aqui? Não tentei fazer a Bíblia dizer o que ela não queria? Ficou fácil, né? É uma visão de um homem chamado Cornélio, poderoso tal, e o endereço vai, manda, ele chama os funcionários, vocês 2, mas o soldado que é um homem piedoso, um homem bondoso, justo, honesto,
Piedoso significa isso. E vocês vão junto, vai lá para Jope, procurar Simão Pedro na casa de Simão, curtidor, que mora à beira-mar. Primeira cena. Muda, agora vai mudar a cena. No dia seguinte, indo eles de caminho, quem indo? Os dois funcionários mais o soldado. Indo eles a caminho e estando perto da cidade, que cidade? Jope. Subiu Pedro ao eirado, a laje, por volta da hora sexta, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, ele queria comer. Enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão. Só que é uma visão mais intensa. Ele não viu algo, ele participa da visão. O que ele vê? Verso 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como um grande lençol, porque tem gente que diz assim, e desceu um lençol. Não, a Bíblia não diz isso. Não é a visão do lençol, não tem lençol. É um objeto que parece um grande lençol. Tá? O qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpede, répteis da terra e aves do céu. Para aqui. Lembra da primeira cena? Segunda cena, os empregados indo para Jope. Eles estão chegando em Jope, Pedro na casa de Simão curtidor, meio-dia, sobe ao eirado, está com fome, estão fazendo o almoço dele, fritando o ovo lá para ele comer com arroz. E ele está lá observando e ele tem um êxtase. E nesse êxtase ele tem uma visão. E essa visão é um grande objeto que desce à terra, sustentado por quatro pontas, e no meio dele tudo quanto que é bicho quadro. Então você imagina o tamanho do objeto, né? Para descer à terra com esse tanto de animal dentro. E répteis, e mamíferos, e aves, tá? Verso 13. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, a Pedro, e a voz disse: levanta, Pedro, mata e come. Pedro, verso 14. Pedro replicou: de jeito nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma comum e imunda. Comum porque não participou do ritual da purificação que os judeus faziam, inclusive para alimentos puros. Os alimentos puros tinham que passar, deixar de ser, além de ser puros, eles tinham que ser santificados, purificados. Né? Eles passavam por um ritual para deixar de ser comum. Então ele dizia: eu não, nunca comi nem o comum, nem o impuro. O comum, o alimento que não passou pela purificação, o impuro, a lista de alimentos que a Bíblia apresenta. Verso 15. Segunda vez a voz lhe falou. Por que segunda vez? Porque a primeira foi mata e come. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum, imundo. Isso aconteceu 3 vezes e aquele objeto foi recolhido ao céu. Segunda cena termina aqui. Tá bom? Primeira cena você sabe, segunda cena você entendeu? Pedro com fome sobe lá em cima, o pessoal está terminando o almoço, ele tem um êxtase, vê uma visão, desce um objeto parecendo um lençol cheio de bicho dentro. Deus diz: mata e come. Ele diz: nunca comi coisa comum ou imunda. Deus diz: não considere comum, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. 3 vezes acontece isso, o lençol sobe e Pedro está ali sozinho. Tá? O objeto foi recolhido. Primeiro detalhe, até aqui. Primeiro detalhe, Pedro não comeu. Então, usar esse texto para dizer que está liberado a alimentação dos alimentação de alimento é complicado, hein? Alimentar-se com os itens
considerados impuros pela palavra de Deus, argumentando que Pedro comeu, é uma falácia, é uma mentira, porque a Bíblia não diz que ele comeu. Pelo contrário, diz que ele argumentou dizendo: eu nunca comi isso. Não, mas ele nunca comeu e naquele dia ele comeu. Mas cadê o texto dizendo que ele comeu? Não tem. Então ele não comeu. Não, mas você pode fazer uma enfermidade. Não pode. Não é assim. Não é assim. Porque se começa, não, veja bem, se veio ali, Deus disse, então ele foi, experimentou. Bom, então o anjo comeu também, Deus comeu antes. Não. Não começa a criar no texto bíblico facilidades para defender a sua crença. Não, ele não comeu. Não diz isso. Vamos para a terceira cena. Vamos continuar aqui. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o que significava a visão, Pedro está lá, pensando: mas o que é isso? Por que Deus manda um anjo com esse bocado de bicho esquisito aqui, manda comer? Nossa, o que é isso? Eis que os homens, verso 17, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado, não tinham o Waze, eles foram perguntando, acharam a casa de Simão e pararam na porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão Pedro. Tá certo? Então Pedro está lá em cima pensando, e os homens que vieram de Cesareia, enviados por Cornélio, porque a visão é quando eles estão chegando na cidade, é quase que simultâneo. Eles agora batem na porta e dizem: olha, é aqui que mora Simão, o curtidor, é aqui. Simão Pedro, me disseram que ele está aí, tudo bem, posso falar com ele, tá? Verso 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então, você já descobriu outra coisa aqui. Quem falou com Cornélio é a mesma pessoa que falou com Pedro. Quem deu a visão para um, deu a visão para o outro. É a mesma pessoa. Porque diz aqui: eu os enviei. Tá? Eles foram enviados por mim. Levanta, desce, não duvida, não pergunta, vai. Descendo Pedro, junto dos homens, disse: estou aqui, sou eu a quem buscais. O que vocês vieram fazer? A que vieste? Verso 22. Então eles explicam: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, bom testemunho da nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro convida eles para entrar, hospeda, come, era hora do almoço, almoçaram, passaram a tarde conversando, jantaram, dormiram. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos cristãos que moravam em Jope foram em companhia de Pedro. No dia imediato, entrou em Cesareia. É o terceiro dia. O primeiro dia é o dia da visão de Cornélio. O segundo dia é o dia da visão de Pedro. O terceiro dia é o dia que Pedro volta a Cesareia, acompanhado dos 3 homens, 2 servos e 1 soldado, e mais os cristãos que o acompanharam. No dia imediato entrou em Cesareia, verso 24. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Fez um pequeno grupo. Aconteceu que, indo Pedro entrar, Cornélio saiu ao encontro, se ajoelhou, prostrou-se, que é diferente de ajoelhar, aos pés e o adorou. Por que Cornélio fez isso? O anjo manda você ir buscar um indivíduo. Se um anjo manda buscar uma pessoa, essa pessoa deve ser especial. Cornélio, na sua simplicidade, disse: esse homem é um santo homem de Deus, eu vou aqui adorá-lo. Quando ele vai adorá-lo, Pedro levanta
e diz assim: ergue-te, eu sou um ser humano, eu sou homem como você, eu não sou santo, não sou anjo, não sou nada. Falando, então eles começam a conversar, entrou e encontrou muitos reunidos. Agora nós vamos para a terceira cena. Primeiro é a cena de Cornélio, segundo é a cena de Pedro. Tem os meandros da história e agora nós vamos para a terceira cena, tá bom? Falando com ele, entrou encontrando muitos ali reunidos. Verso 28, presta atenção. A quem se dirigiu dizendo: vocês sabem que é proibido a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se a alguém de outra raça. Você sabe do preconceito que havia entre judeus e samaritanos, judeus e gentios que não são judeus, por uma série de fatores envolvendo adoração, infidelidade a Deus e etc. Inclusive envolvendo o cativeiro judaico, 70 anos na Babilônia. Isso criou um preconceito, um ódio ao estrangeiro que não permitia ao judeu se aproximar, se juntar, estar próximo a uma outra pessoa de outra etnia. A Bíblia fala raça, hoje não pode falar mais raça, tem que falar etnia, de outra etnia, entendeu? Por quê? Porque ele considerava o outro imundo. Imundo. Diz que o judeu orava pela manhã, isso quem fala é Flávio Joséfo, historiador. Obrigado, Senhor, porque eu não sou nem mulher, nem cachorro, nem samaritano. Eram 3 criaturas abjetas: mulher, o cachorro e o samaritano. Então eles tratavam como imundo, eles não tocavam. Lembram da parábola do bom samaritano? O homem caído, passa um sacerdote, não encosta, passa um levita de largo, vem o samaritano e ajuda, porque eles não tocavam, não conversavam. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana do lado do poço, ela fica abismada: você está falando comigo? Eu sou mulher, eu sou samaritana. Dos 3 que vocês odeiam, eu sou 2 vezes, eu sou mulher e samaritana, só não sou cachorro. E está falando comigo. Você percebe que há um ódio, um nojo entre eles. E aí Pedro diz: eu não posso me aproximar. Agora presta atenção no verso 28 e marca isso na sua Bíblia, para nunca mais ninguém, quando vier falar com você alguma bobagem, que isso aqui está liberando a comer bacon, que você pode comer toicinho, que você pode comer, eu não sei os cortes do porco, mas esses aí, marca para você ter como argumentar biblicamente. Olha o verso 28. Deus me demonstrou. Demonstrou como? Com um lençol. Não é lençol, é um objeto que parece um lençol. Com aquele objeto cheio de bicho, essa foi a demonstração 3 vezes. Olha o que Pedro diz: Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Bota um dedinho, você que está com a Bíblia aberta, bota um dedinho no verso 28 e volta no verso 14. Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma, comum ou imunda. Ele considerava aqueles animais comuns e imundos. Só que Pedro havia entendido a visão, aquilo é uma visão, uma representação para Pedro entender. E agora ele entendeu, ele diz: Deus me disse que eu não posso considerar seres humanos comuns ou imundos. Por isso, verso 29, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto: por que vocês me chamaram? Aí Cornélio conta a história da oração, conta a história do chamado, conta a história do anjo. Verso 30, respondeu Cornélio: hoje faz 4 dias que por volta dessa hora eu estava observando em minha casa a hora 9ª de oração. Eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, tua oração foi ouvida, as esmolas lembradas. Manda alguém a Jope chamar Simão. Ele conta a história. Verso 33, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, presta atenção. Verso 33, que lindo. Agora estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir
tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Sabe o que eles disseram para Pedro? Pode falar que nós vamos aceitar. Nós estamos aqui prontos para aprender. Aí Pedro falou, vamos lá, marca de novo o texto aí, 34. Pedro, então, falou Pedro dizendo, reconheço que Deus não faz acepção, diferença entre pessoas. Acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz. E aí, a partir do final do verso 36 em diante, até o verso 43, ele prega, ele conta a salvação em Jesus, e a partir do verso 44, eles aceitam e são batizados. Cadê o texto dizendo é para comer? Não, mas está escrito mata e come. Deus disse que não considera imundo. Por isso que eu digo, gente, você não pode ficar só no texto, você vai para o contexto, você vai para o contexto do capítulo. Quando você foi para o contexto do capítulo, você viu que a história é outra. Você isola ali o mata e come, Deus dizendo, não considere imundo, e a impressão que dá é que é para sair de casa agora e comer um X-Bacon. Só que quando você faz a leitura completa, o assunto não é alimentação. Deus não está ali pregando sobre alimentação, tá? O assunto ali é acabar com a separação, um muro que existia, para que a salvação fosse para toda a humanidade. Isso que escreveu foi Ellen White no Atos dos Apóstolos, na página 19. Jesus tinha dado início a quebrar isso aí, destruir esse muro, e agora ele queria que isso continuasse. O assunto aqui não é se pode ou não comer, porque a Bíblia entraria em contradição. Levítico 11 diz uma coisa e agora o texto aqui diz outra, e a Bíblia entraria em choque e ela entraria em descrédito. Não, pastor, mas nem me fala em Levítico também, porque Levítico é para judeu, a ordem é para judeu. Olha, presta atenção aqui. Vou fazer igual o pastor Luiz Gonçalves, chega mais perto. Esse argumento seu é ruim. Quando falar esse argumento para você, esse negócio não pode comer porco, é coisa de judeu. Não. Noé não era judeu. Judeus são os descendentes de Judá. Certo? Filhos de Israel. Os outros que não eram da tribo de Judá não eram judeus. Eles eram israelitas, mas não judeus. Judeus da tribo de Judá. Certo? Noé nunca foi judeu. Noé lá atrás, antes de Abraão, lá atrás. Nos dias de Noé já existia animais limpos e imundos. Então não é uma regra de judeu, é uma regra bíblica. Bíblica. E se você crê na Bíblia, se eu creio na Bíblia, essa regra de alimentação é para mim, para você, é para todos nós. Tá bom? O assunto de Atos 10 é esse, ó, não ao preconceito. O cristão ele não pode ter preconceito étnico, cor de pele, ruivo, negro ou preto. Agora vai mudar a nomenclatura, não vai poder chamar mais de negro, tem que chamar de preto, não importa. Cor da pele, branco, amarelo, sei lá que cor que é, cor de rosa, de bolinha, financeiro, não, esse pobre fedido, esse rico arrogante, religioso, dessa religião dos perdidos, sexual, a mulher não serve para isso, mulher não dá conta, lugar de mulher é na cozinha. O cristão não ao preconceito. Você lê o texto, quer ler de novo? Vamos ver de novo o texto? Vamos lá, Atos capítulo 10, abre aí, marca esse texto aí, porque essa última parte aqui é importante. Verso 34. Então falou Pedro, reconheço de verdade que Deus não faz acepção, diferença. Deus não tem preconceito. Deus não é preconceituoso e os filhos de Deus, homens e mulheres que servem a Deus, não podem ser preconceituosos. Pastor, glória a Deus, eu não sou preconceituoso. Irmão, vou te fazer um convite, faz uma análise séria da sua vida.
Faz uma análise séria se você não é preconceituoso. Preconceito não vai levar ninguém a lugar nenhum e não há lugar no céu para o preconceito, porque Deus não faz diferença entre pessoas. Pelo contrário, Ele veio chamar todos para a salvação. E eu e você que vamos para um céu multicultural, eu e você que vamos para um céu onde as pessoas estarão juntas, serão iguais, as diferenças que hoje existem, algumas serão mantidas, cor da pele será mantida. Ou você acha que vai chegar lá no céu e a cor da pele vai mudar? Eu vou ser negro, ou o negro vai ser amarelo? Amarelo é lá o asiático, né? O amarelo vai ser vermelho? Não, 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 não. Não. Não faça acepção, não faça diferença. E você sabe se você é preconceituoso. O discurso tem que ser que não, lógico. Ninguém vai falar assim, não, eu sou preconceituoso mesmo, pastor, ora por mim, eu realmente não gosto. Não, ninguém fala isso. Não, eu que é isso. Eu tenho um amigo que é branco, um amigo que é negro, eu vivo numa sociedade e tal, eu trato todo mundo igual. Analisa, pensa, e entre você e Deus, ora e confesse, se você for, peça libertação, porque Deus não faz acepção, diferença entre pessoas. E eu, você, não podemos fazê-lo. Nós temos que tratar todos iguais. Nós temos que amar a todos. Afinal de contas, Jesus morreu por todos nós. Não, preconceito e cristianismo não combinam. Não combinam. Não é bíblico. Se você é um praticante da palavra de Deus, você pratica a palavra de Deus nesse aspecto também. Feche os